Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Glória a Deus, hoje é domingo, 17 de novembro, e eu estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra do Senhor ao nosso coração. Eu creio que Deus vai falar grandemente conosco nessa tarde, porque a palavra do Senhor fala que ela se renova todos os dias. E o Senhor me deu uma palavra que eu estava aqui meditando hoje para falar ao nosso coração, e eu creio que Deus vai falar comigo e com você, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E a palavra que o Senhor me deu se encontra lá no livro de 2 Reis, no versículo 13, no capítulo 13, a partir do versículo 14, que a palavra fala sobre Eliseu. E diz assim: Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então essa é uma palavra do Senhor Jesus, que o Senhor está falando sobre o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, que através de Eliseu o Senhor já tinha feito grandes maravilhas. Era um homem temente ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia, que através de Eliseu, o Senhor Jesus curou Naamã daquela enfermidade. Através de Eliseu, o Senhor Jesus multiplicou o azeite da viúva. Através de Eliseu, o Senhor fez flutuar um machado. Glória a Jesus, aleluia. E através de Eliseu, o Senhor também salvou a filha de Sunamita. Ressuscitou, que ela já havia, o filho de Sunamita já havia morto, mas através de Eliseu o Senhor ressuscitou. Então Eliseu era um grande homem, grande profeta do Senhor, temente ao Senhor, e a palavra diz que ele estava ali no leito da sua enfermidade, aproximando da sua morte, nos seus últimos dias de vida. Mas a palavra do Senhor fala que chegou um rei até ele, que o nome era Jeoás, e veio até Eliseu pedindo a Eliseu que fizesse alguma coisa pelo povo de Israel, porque os sírios estavam afrontando, estava querendo destruir o povo israelita. Então aquele rei, naquela época, chegou até Eliseu porque sabia que ele era um grande homem de Deus, um grande profeta que poderia ajudar ele de alguma forma. E a palavra fala que ele chegou ali e já foi clamando a Eliseu, dizendo: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então era uma exclamação de dor, de choro e de preocupação com o povo de Israel. Ele já chegou exclamando a Eliseu para que Eliseu viesse fazer alguma coisa. E Eliseu, na sua sabedoria, por ser um homem usado por Deus, já sabia do que estava acontecendo, já sabia de tudo o que estava acontecendo com o povo israelita, que aquele povo poderia ser destruído pelos sírios. Então Eliseu apenas profetizou na vida daquele rei. Ele lançou uma palavra profética. Ele falou assim: toma um arco e as flechas. E ele pegou aquele arco e as suas flechas, e ele disse assim: põe a tua mão sobre o arco. E ele colocou, o rei colocou as suas mãos sobre o arco, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Então Eliseu colocou ali as suas mãos sobre a mão do rei, como uma forma de querer ajudar aquele homem, de dar um entendimento para ele de que ele ia vencer essa batalha. Então Eliseu colocou as suas mãos sobre a mão do rei, como uma forma de ajudar, como uma forma de vencer, como uma forma de dizer: estamos juntos, estamos lutando, estamos no mesmo barco, estamos na mesma condição e nós vamos vencer. E assim é o nosso Deus na nossa vida, irmãos.
Assim faz o Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa mão no arado, o Senhor coloca as mãos dele sobre a nossa. Quando nós colocamos a mão em algo para fazer, o Senhor também coloca as mãos dele sobre as nossas mãos. Porque nós sabemos que se o Senhor não colocar as mãos dele sobre as nossas mãos, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir fazer nada, nós não vamos conseguir sair nada, nem do caminho, nem do lugar que nós estivermos, se o Senhor não estiver com as mãos dele sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida. E foi assim que Eliseu fez sobre a vida daquele rei, colocando as suas mãos sobre as mãos dele. E ele deu uma ordem, falou assim: abre a janela agora para o Oriente. Vai lá, abre a janela para o Oriente. O rei abriu a janela. Então Eliseu falou: agora atira a flecha. E ele atirou a flecha do livramento em direção da Síria, em direção daquela cidade da Síria. E ele atirou aquela flecha que foi apenas uma flecha do livramento contra aquele povo. Mais na frente ele vai dizer assim: toma de novo, toma as flechas de novo. E tomou então o rei as flechas, e ele falou agora, com uma palavra profética: fere a terra. E ele feriu a terra, mas ele feriu apenas 3 vezes. E o rei falou para ele ferir a terra, mas não falou quantas vezes ele tinha que ferir. Mas o rei, ele determinou uma palavra profética sobre Eliseu determinou uma palavra profética sobre a vida do rei. Porque quanto mais ele ferisse a terra, mais seriam as vitórias que ele ia receber, os livramentos que ele ia receber daquele povo que estava atormentando o povo de Israel. Mas ele apenas feriu 3 vezes a terra e ele parou. Talvez por preguiça, talvez por falta de fé, talvez por falta de vontade, não sei o que aconteceu com o rei. Mas a palavra fala que ele não prosseguiu, que ele apenas feriu 3 vezes e parou por ali mesmo, estagnou ali, foi falar: eu parei por aqui, pronto, não vou fazer mais isso não vai dar em nada. Então, quantas vezes na nossa vida é assim? O Senhor está falando para nós buscarmos, para nós ir à frente, para nós ir avante. E quantas vezes nós não obedecemos a Deus e o Senhor manda que nós oramos, que nós buscamos, que nós vamos para a casa do Senhor adorá-lo, buscar. E quantas vezes nós não obedecemos a nosso Deus e nós paramos apenas com 2, 3 vezes que nós insistimos em algo. E nós paramos na beira do caminho, no meio do caminho, de fazer aquilo que o Senhor determinou sobre a nossa vida. Quantas vezes nós recebemos uma profecia de que Deus vai restaurar nossa casa, restaurar nossa família, que Deus vai salvar, que Deus vai curar, e muitas das vezes nós não acreditamos, não levamos em conta, não guardamos aquilo dentro do nosso coração. O que aconteceu com o rei foi isso. E depois Eliseu falou para ele: mas por que você não feriu a terra 5 ou 6 vezes? Se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes, você ia receber vitória contra os sírios, mas você feriu apenas 3 vezes, por isso você não vai conseguir vencer os sírios. Então, o que o Senhor quer dizer ao nosso coração nessa tarde, que o Senhor manda que nós ferimos a terra quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, não apenas 1, 2, 3, 4, 5, nem 10, mas muitas vezes o Senhor quer que nós ferimos a terra. E aí você diz: mas missionário, o que significa ferir a terra? Significa a sua persistência na presença do Senhor. A sua persistência em bater na porta do Senhor para que o milagre venha acontecer. Quantas vezes você tem batido na porta do Senhor? Quantas vezes você tem clamado ao Senhor? Quantas vezes você tem pedido ao Senhor? A palavra do Senhor fala: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Quantas vezes você tem pedido ao Senhor, você tem orado ao Senhor por algo que você precisa? Ou você tem parado apenas na 3ª vez que você pede ao Senhor e você não vê acontecer e você tem desistido no meio do caminho? Você tem estagnado e parado e falado: não, isso não vai dar certo, não vai funcionar, eu vou parar aqui mesmo de clamar, de orar, de buscar a face do Senhor. Eu vou desistir da igreja, eu vou desistir de cultuar, eu vou desistir, eu vou parar aqui mesmo no meio desse caminho. Eu já estou cansada de buscar e não vejo nada acontecer. Mas o Senhor quer te dizer nessa tarde que você não pode estagnar, você não pode parar, você tem que prosseguir, você tem que ir avante, você tem que acreditar, você tem que ferir essa terra. Porque muitas das vezes, irmãos, a terra está seca, mas você tem que ferir para que Deus ele venha trazer vitória, para que Deus venha trazer chuvas de bênção sobre a tua vida. Porque Deus ele quer abrir as janelas do céu, ele quer abrir porta na tua vida, ele quer fazer um milagre, mas é necessário que você venha ferir essa terra, que você venha acreditar que o Senhor está contigo nessa batalha. Porque ele é o teu Deus, o teu ajudador.
e Ele está com você. E onde você estiver, o Senhor estará contigo para te dar vitória. Somente creia, receba esta palavra nessa tarde e toma posse em nome de Jesus. Fica com Deus e que Deus vos abençoe.